Quando fui convidado para vir até aqui, eu pensei num certo assunto para trazer para os nossos estudos, mas devido às sugestões de alguns irmãos, mudei de ideia. A última vez que estive na Vila Beatriz, consideramos os primeiros 3 capítulos do livro de Apocalipse. Então foi sugerido que deveria continuar a partir do capítulo 4. Então é isto que pretendemos fazer. Então vamos ler alguns versículos agora em Apocalipse para introduzir o nosso assunto. Antes de começar no capítulo 4, quero ler 2 versículos no capítulo 1. Começando em Apocalipse, capítulo 1, e o primeiro versículo. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Agora vamos para o versículo 19. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Agora no capítulo 4. Versículo 1. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, o melhor, e logo estive em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante a pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante a esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestidos brancos, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, e trovões, e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Acho que é só isto que vamos ler por enquanto, e Deus há de acrescentar a sua bênção. Infelizmente, este livro de Apocalipse é um livro muito negligenciado. E entre várias razões por esta negligência, talvez a principal é que muitos consideram este livro um livro obscuro, difícil de entender. Mas eu quero começar hoje dizendo que não é. Repetindo algo que foi falado lá na Vila Beatriz, alguns vão lembrar. Mas eu quero deixar claro este fato, que o livro de Apocalipse não é um livro que deve nos assustar. É um livro que deve ser lido, e um livro que pode ser entendido. Veja o primeiro versículo, capítulo 1, versículo 1. A primeira palavra é revelação. Este livro é uma revelação. Não é uma coisa escondida.
Não é uma coisa oculta, é uma revelação. E veja mais, ele continua no versículo 1 dizendo que é uma revelação que Deus deu para mostrar. Uma revelação para mostrar. Não é uma coisa escondida para confundir, mas uma coisa revelada para mostrar. E se Deus diz que isto é uma revelação para mostrar, então é claro que podemos entender a sua mensagem. Mas tem uma coisa mais neste versículo que não devemos deixar de notar. Uma revelação para mostrar a quem? Não é uma revelação para mostrar a todo mundo os propósitos de Deus. Não é uma revelação dada por Deus para mostrar aos curiosos. Não é uma revelação dada para mostrar aos professores ou profetas. É uma revelação dada para mostrar aos seus servos. É importante observar este detalhe, porque nisto vemos a explicação do fato que muitos hoje não entendem o livro de Apocalipse. Este livro é uma revelação para mostrar aos servos, aos escravos de Deus. Se nós lemos este livro simplesmente para aumentar o nosso conhecimento, o livro vai permanecer fechado. Se nós lemos este livro só porque temos uma curiosidade, um desejo de saber o que vai acontecer no futuro, não vamos aprender. Mas se nós lemos este livro com um coração submisso, desejando aprender através deste livro como nós devemos andar em relação a estas coisas, como nós devemos servir a Deus, se nós, como servos, procuramos instrução neste livro para orientar o nosso serviço, com um coração disposto a fazer o que Deus mostra, então o livro vai abrir os seus tesouros e vamos aprender. É uma revelação para mostrar aos seus servos o que Deus vai fazer. E mais uma coisinha só neste primeiro versículo. Ele diz que ele enviou e notificou. Ele notificou ao seu servo João. Esta palavra notificou é uma palavra que indica que ele está revelando estas coisas através de sinais e símbolos. E talvez seja isto que tenha assustado tanta gente. Porque, de fato, o livro está cheio de símbolos, figuras. E é por isto que muitas pessoas acham difícil de entender. Mas eu gostaria, logo no início, de frisar bem um princípio fundamental. Se você quer entender o livro de Apocalipse, ou qualquer outra parte da Bíblia, onde haja símbolos e figuras, você tem que sempre lembrar deste princípio. Se Deus usa um símbolo na sua palavra, Ele mesmo interpreta aquele símbolo na sua palavra. Você não precisa sair da Bíblia para interpretar os símbolos da Bíblia. Mas você vai achar a interpretação na própria Bíblia. Nem sempre no mesmo lugar onde você acha o símbolo. Deus nem sempre pendura a chave ao lado da porta.
Às vezes o símbolo está aqui e a chave está em outro livro, mas dentro da Bíblia você vai achar interpretação para todos estes símbolos. Agora, tendo dito isto, espero que você terá uma disposição de estudar o livro de Apocalipse, sem receios e sem medo. Quando chegamos no versículo 19, ainda no primeiro capítulo, temos mais um versículo importante que quero mencionar outra vez. Neste versículo, o Senhor Jesus analisou o livro. Não deixou por conta nossa analisar o livro, mas ele nos deu uma análise. Ele disse para João: escreve as coisas que viste, as coisas que são e as coisas que depois destas hão de acontecer. 3 coisas: as coisas que viste, as coisas que são e as coisas que depois destas hão de acontecer. Eu não vou tomar o tempo agora provando isto. Se você estava na Vila Beatriz, você vai lembrar desses detalhes. Mas o que ele viu, ele escreveu no capítulo 1. Era uma visão do Senhor Jesus Cristo. A segunda parte, as coisas que são, ele escreveu nos capítulos 2 e 3. E a terceira parte começa no capítulo 4 e versículo 1. Então esta terceira parte é a parte maior, bem maior do que as outras partes. E é justamente esta parte que vamos começar a estudar agora. Você observou o que o Senhor Jesus falou quando deu aquela análise no capítulo 1, 19? Ele falou que teria de escrever as coisas que depois destas hão de acontecer. E quando chega no capítulo 4, versículo 1, você encontra quase a mesma expressão. As coisas que depois destas devem acontecer. Indicando que a partir deste versículo entramos na terceira e a maior parte do livro. Veja como este capítulo 4 começa então. Vamos entrar agora no capítulo 4 e veja as primeiras palavras. Depois destas coisas. Depois destas coisas. E logo você pergunta, quais coisas? Nos capítulos anteriores, capítulos 2 e 3, ele tem mostrado as experiências de igrejas locais aqui na terra. 7 igrejas nas suas experiências diversas, apresentando vitórias e derrotas. Coisas que agradaram a Deus e coisas que desagradaram. Coisas que Deus elogiou e coisas que ele teve de censurar. Vemos nos capítulos 2 e 3 a experiência de igrejas locais em testemunho aqui no mundo. Agora, capítulo 4 começa dizendo, depois destas coisas. Depois destas experiências de igrejas locais em testemunho aqui no mundo. Sabe o que isto quer dizer? Que tudo que você vai encontrar no livro de Apocalipse, a partir do capítulo 4, versículo 1, são coisas que hão de acontecer depois do nosso arrebatamento.
Eu vou repetir isto e quero frisar bem, porque é fundamental a compreensão do livro. Tudo que você vai encontrar a partir do capítulo 4, versículo 1, acontecerá depois do nosso arrebatamento. Tendo dito algo tão fundamental, é necessário que apresente algumas provas. E a primeira prova é aquela que já mencionamos. O versículo começa dizendo, depois destas coisas. E estas coisas, sem dúvida alguma, são as coisas dos capítulos 2 e 3. Depois que terminar o testemunho de igrejas locais aqui neste mundo, depois que a igreja for arrebatada, depois destas coisas, vai acontecer tudo isto. A análise que o Senhor Jesus deu no 1:19 também confirma isto. Ele falou da experiência dessas igrejas como sendo as coisas que são. E depois a terceira parte seria as coisas que em breve, no futuro, tem que acontecer. A experiência de igrejas locais, esta dispensação em que nós vivemos, são as coisas que são, é o presente. E o que vemos a partir do capítulo 4, versículo 1, é o futuro. Então são coisas que hão de acontecer depois do arrebatamento da igreja. Mas tem mais. Se você continuar lendo a partir do 4, versículo 1, você não vai encontrar mais a igreja na terra até o capítulo 19. E em todo este livro, até o capítulo 19, a igreja desaparece. No capítulo 1, lemos de igrejas locais. No capítulo 2, no capítulo 3, e depois desaparece, para reaparecer somente no capítulo 19. E quando reaparece no capítulo 19, vem lá do céu. É claro, então, que neste intervalo entre o finzinho do capítulo 3 e o capítulo 19, a igreja está no céu. Isto confirma o que acabamos de falar, que tudo o que acontece nesta parte do livro, do capítulo 4 até o fim, acontece depois do nosso arrebatamento. Agora, mais uma coisa que vai facilitar o nosso estudo, talvez não tanto hoje, mas nos dias que teremos ainda na permissão de Deus. A partir deste capítulo 4, versículo 1, até o fim do livro, o livro não segue uma ordem cronológica. Lembre disso. A partir do capítulo 4, versículo 1, ele não segue uma ordem cronológica. Às vezes segue até um certo ponto, depois volta para trás, depois pula para frente outra vez, depois volta para trás. Às vezes ele para e abre um parêntese para retornar ao assunto mais tarde, mas ele não segue uma ordem cronológica. Mas para você ter uma ideia mais ou menos do que temos neste livro, vamos apresentar uma análise geral, sem entrar em detalhes. E à medida que avançamos cada dia, poderemos analisar mais detalhadamente cada parte. Do capítulo 4 até o capítulo 11, você pode ver, em termos gerais, o programa da grande tribulação. Do capítulo 4 até o capítulo 11, o programa geral
da grande tribulação. Você vai ver coisas que vão acontecer depois do arrebatamento, no céu, na terra. Isto vai até o capítulo 11, e quando chega no fim do capítulo 11, você já está na segunda vinda de Cristo, e além disto ainda, lá no grande trono branco. Agora, a partir do capítulo 12 até o capítulo 19, o livro não avança mais cronologicamente, em questão de tempo. Ele não avança mais. Antes, ele volta para trás, e do capítulo 12 até o capítulo 19, ele focaliza a nossa atenção no mesmo período que ele mostrou do 4 a 11, só que agora do 12 até 19, ele não está apresentando simplesmente o programa da grande tribulação, ele está focalizando a nossa atenção em certos personagens e certas organizações que hão de se destacar durante este mesmo período. Isto quer dizer que naquela parte do 4 a 11, vamos ver um programa geral de acontecimentos, mas a partir do 12 até 19, ele está focalizando a nossa atenção em certas pessoas como Satanás, a besta, o falso profeta, e certas organizações como o império da besta, a grande Babilônia. E nesta parte de 12 a 19, ele apresenta estas pessoas e organizações que terão papéis destacados durante a grande tribulação. E nos últimos 3 capítulos, 20, 21, 22, então o livro começa a avançar no tempo outra vez. Nestes últimos 3 capítulos, ele apresenta coisas que hão de acontecer depois da segunda vinda de Jesus Cristo à Terra. Espero que esta análise, então, ajude a cada um de nós a ver mais ou menos o plano deste livro. Então, voltando para o capítulo 4, vamos dar uma olhada mais de perto nele. Neste capítulo 4, vemos o trono e aquele que está assentado sobre ele. Capítulo 4 apresenta o trono e aquele que está assentado sobre ele. Antes de ver o trono, porém, observe bem alguns detalhes no primeiro versículo. Depois destas coisas, ele diz, ele viu uma porta aberta no céu. Lembra no finzinho do capítulo anterior, na carta à igreja em Filadélfia, Deus colocou diante daquela igreja uma porta aberta. E na carta seguinte, que é a última, a carta a Laodiceia, o próprio Senhor estava procurando uma porta aberta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, ele estava à procura de uma porta aberta. E agora João vê uma porta aberta no céu. E não só vê uma porta aberta, mas ele ouve uma voz dizendo, sobe aqui. Ele diz, é a primeira voz. Agora, não vai entender isto como sendo a primeira de uma série de vozes que ele vai ouvir. Ele está dizendo que aquela primeira voz que ele ouviu, lembra do capítulo 1? Quando ele estava na ilha chamada Patmos,
E ele, no primeiro dia da semana, ouviu atrás dele uma voz e olhou para ver quem falava e viu um semelhante a filho de homem, que era o Senhor Jesus Cristo mesmo. E agora no capítulo 4 ele torna a ouvir aquela primeira voz. Quem está falando com ele aqui no capítulo 4 é Jesus Cristo. E Jesus Cristo está dizendo para ele: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Sobe aqui e eu te mostrarei. Sabe, é importante perceber a lição prática que temos em tudo isto. Porque a palavra de Deus nunca foi dada só para encher a nossa cabeça de conhecimento. Foi dado para afetar a nossa maneira de viver e tornar-nos servos mais úteis nas mãos do Senhor. João ouviu a voz dizendo: sobe aqui e eu te mostrarei os propósitos de Deus. Para que João pudesse ver os propósitos de Deus, era necessário subir ao céu. Era necessário ver do ponto de vista do céu. Era necessário entrar no santuário. Ficando aqui na terra, não poderia ver os propósitos de Deus. E a lição é clara, é simples. Se nós queremos entender os propósitos de Deus, precisamos desprender-nos das coisas terrenas e mundanas e entrar na presença do Senhor, no santuário. Uma pequena ilustração disto lá no livro de Salmos. De certo você vai lembrar de mais, mas lembra de Salmo 73. O salmista ficou preocupadíssimo, vendo o que estava ao seu redor, a prosperidade dos ímpios, e contrastando isto com a sua própria situação, apertado e difícil. Ele não podia entender, quase que ele caiu. Ele disse que isto lhe preocupava muito, até que ele entrou no santuário e então viu o fim deles. Lá no santuário, ele viu as coisas como Deus estava vendo. E se nós queremos entender os propósitos de Deus, nós precisamos entrar na presença dele. É do ponto de vista do céu, é do santuário, que podemos ver as coisas como Deus as vê. E é isto que precisamos. Veja bem o versículo 2. Logo estive em espírito, e eis que um trono estava posto no céu. Estive em espírito. É uma expressão que aparece várias vezes no Apocalipse. Lembra do capítulo 1? Aparece no capítulo 1 e torna a aparecer aqui, e vamos encontrar mais vezes ainda. Quer dizer, não somente que o Espírito Santo estava em João, mas que João estava totalmente controlado pelo Espírito Santo. Eu creio que não devemos entender isto como sendo no sentido de que ele não estava no corpo, estava apenas em espírito. Creio que devemos entender isto no sentido de estar no Espírito Santo e sendo controlado pelo Espírito Santo,
ele viu uma cena no céu. Até este ponto no livro, temos contemplado cenas na terra, igrejas locais em testemunho. Mas agora, no capítulo 4 e capítulo 5, vamos contemplar cenas no céu. E quando ele vê o céu, a primeira coisa que ele vê é um trono. É isto que chama a atenção dele. Um trono. Eu não sei o que você pensa do céu. Se você forma uma ideia na sua mente de como é o céu. Mas Deus está nos mostrando aqui, através de símbolos, como é o céu. E quando ele mostra isto para João, a primeira coisa que prende a sua atenção, um trono. Um trono. É um símbolo que todo mundo entende. É o símbolo de governo, de autoridade estabelecido, de governo. E a primeira coisa que Deus está dizendo para nós é: o céu é um lugar onde há governo, onde há ordem. Neste livro de Apocalipse, a partir deste capítulo, o que ele vai mostrar é um período de desordem sem precedentes aqui neste mundo. Um período de anarquia, um tempo caótico, sem lei, sem ordem. Ele vai mostrar tudo isto. Mas antes que mostre, ele faz João lembrar deste fato. Apesar das desordens na terra, lá no céu, é um lugar de governo, de ordem. Você lembra de Mateus capítulo 6, quando o Senhor Jesus ensinou os discípulos a orar? E entre outras coisas naquela oração, pediu: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O céu é um lugar onde se faz a vontade de Deus. Sabe que entre todos os seres celestes e entre as multidões de salvos que estarão eternamente no céu, ninguém faz a vontade própria. Vontade própria não existe lá. Lá se faz a vontade de Deus. E todos submetem-se incondicionalmente, alegremente, às ordens do trono lá no céu. Então, meus irmãos, nós vamos para o céu. Eternamente nós vamos viver debaixo das ordens do trono. É bom ir nos acostumando desde já. Deixar de lado a vontade própria. Esquecer da vontade dos homens. E desde já submeter-nos às ordens que vêm do alto. Como cristãos devemos ser um povo celestial. Isto é, um povo submisso aos mandados do nosso Rei. Veja mais. Ele viu aquele trono posto no céu, e o versículo 3. E o que estava assentado era na aparência semelhante a pedra jaspe e sardônica. O Gavin, acho que o tempo está quase terminando, não tenho certeza. Poucos minutos ainda. 2 minutos só para este versículozinho então. Além de ver o trono, ele viu alguém sentado naquele trono. E ele descreve, mais uma vez através de símbolos e figuras, a pessoa que está naquele trono.
A sua aparência era como jaspe e como sardônica. Você vai observar que estas duas pedras aparecem juntas lá no Velho Testamento, no peitoral do sumo sacerdote. Aparecem juntos em Ezequiel 28, lá no adorno do rei do Tiro, rei de Tiro, Satanás. Aparecem juntos em Apocalipse 21, na Nova Jerusalém. E o que significa? Sem demorarmos com detalhes, se vai para Apocalipse 21, vai ver que a jaspe simboliza a glória de Deus. Capítulo 21 diz que é uma pedra preciosíssima, representando a glória de Deus. E a sardônica, uma pedra vermelha como fogo, aparece tanto no Velho como no Novo Testamento, simbolizando a justiça, o juízo de Deus. E quando João vê aquele trono lá no céu, ele vê alguém sentado naquele trono, e o que lhe impressiona é a sua glória e a sua justiça. O céu é um lugar de ordem, de lei, é um lugar de glória, é um lugar de justiça. Mas ele viu também um arco celeste, não como o arco-íris que nós conhecemos, porque este que ele viu era como esmeralda, era totalmente verde. E o arco no Velho Testamento, como todos sabem, é o símbolo da promessa da misericórdia de Deus. E sendo como esmeralda, verde, a cor da esperança, também confirma isto. Então o que vemos nisto, para terminar? A glória, o juízo e a misericórdia. Vamos deixar para aplicar isto mais tarde, porque o tempo já venceu. E espero que Deus nos ajude a compreender estas coisas, para que possamos servir ao Senhor de uma maneira aceitável. Amém.